Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. E aí é importante frisar, coloquei ali, não tem a ver com você ser perseguido por fazer algo errado. Porque tem uns abençoados que falam assim, meu chefe não gosta de crente. Ele está me perseguindo porque eu sou crente. Aí você vai olhar, o cara está chegando atrasado no trabalho, está atrasando o serviço, fica morcegando. Só que ele acha que porque ele é crente, ele está sendo perseguido por causa disso. Não é esse tipo de perseguição. Esse cara não está sendo perseguido por causa da justiça. Né? Ele está sendo perseguido porque ele está fazendo besteira. Então, a questão do perseguido por causa da justiça é quando você está sendo perseguido por fazer a coisa certa, porque você está seguindo algum princípio. As pessoas estão vendo que você está muito diferente do mundo, e aí você começa a ser perseguido. Sabe? É nesse sentido. E aí, Jesus continua, ali no versículo 11 e 12, falando assim, bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, primeiro, Jesus fala daqueles que são perseguidos pela justiça, por serem justos. E aqui ele está falando agora, são perseguidos por causa dele. Então, quando você é perseguido por causa de Jesus, tem muita gente, irmãos, parece brincadeira, mas que tem ódio, parece que tem ódio de Jesus, tem ódio de Cristo. Eles não gostam de ouvir falar. E se você defende Jesus, eles vão lá e... Não, porque Deus é um só, né, tal, e começa a querer te excluir de tudo. Porque se você se coloca como qualquer seguidor de Maomé, de qualquer outro falso Deus, beleza, eu tenho que respeitar a opinião dele, né? Mas se você se coloca como cristão, cara, existe um preconceito velado, que eles falam que é velado, mas que não é coisa nenhuma velado. É claro que, graças a Deus, que a gente vive num país onde existe uma liberdade maior que a gente vê em outros países onde a perseguição é terrível. Você chega lá, você pode ser preso, pode ser até executado, em países onde o cristianismo é perseguido. Eu até anotei alguns aqui para falar. Deixa eu pegar aqui que eu saí do roteiro completamente. Espera aí. Está em algum lugar aqui. Coreia do Norte, Somália, Líbia, Paquistão, Irã. Alguns exemplos aqui que eu anotei. País onde é terrível. Você não pode falar abertamente, publicamente de Cristo ali, que o negócio é barra pesada. Aqui não tem isso, só que existe uma perseguição que muitas vezes as pessoas não admitem, mas existe o preconceito, principalmente crianças e adolescentes. É terrível, irmãos, é algo que a gente tem que estar atento. Você, como pai, tem que estar atento ao seu filho, como é que ele está sendo tratado na escola, tal, né, para você dar um apoio a ele, porque é muito comum, porque é diferente. Né? Uma criança, um adolescente que anda segundo os princípios cristãos, ele não vai rir das mesmas piadas, ele não vai entrar nas mesmas brincadeiras de bullying, tal. E quando você não se insere, o diferente, ele acaba sendo excluído. E muitas vezes as pessoas não aceitam aquele que é diferente. Não aceitam. Apesar de todo o discurso que existe, mas é um discurso hipócrita que a gente vê hoje. Existe todo o discurso, né, que as pessoas têm que ser aceitas, tal, mas o cristão ele não é aceito. A gente vê o tratamento muito diferente até na imprensa. Se um ladrão, acontece que uma reportagem que mostra um roubo, um assassinato, e descobre que esse cara é cristão, eles dão maior destaque a isso, irmão. Mas se ele fosse qualquer outra religião, eles não citavam, mas é cristão, eles fazem questão. Se o cara é um pastor, então, aí ele estoura até champanhe, vai para o Fantástico, faz Globo Repórter. Eles têm sede disso, sabe? Eles querem botar como um espetáculo. Mas isso é bíblico. A igreja, é por isso que a gente tem que ter zelo com o nosso testemunho.
Porque qualquer coisa que a gente faça de errado, por mínimo que seja, isso vai ganhar uma proporção muito maior que qualquer outra pessoa. Porque nós estamos sendo observados. A partir do momento que alguém descobre que você é crente, no seu trabalho você vai estar sendo observado. Eles vão estar esperando a primeira falha sua, para te apontar, aí, ó, é crente, olha o que está fazendo. Então você vai ser perseguido. Vai ser, irmãos. E sabe por quê? E a gente tem que se alegrar, seremos bem-aventurados. Se você estiver sendo perseguido, se alegre. É sinal de que você está sendo diferente. É sinal que você está andando na contramão do mundo. Porque se você estiver sendo muito amigo do mundo, é até um termômetro. Se você estiver sendo muito amiguinho do mundo ali, cara, não que a gente tem que fazer inimigos. Entenda o que eu estou falando. Eu tenho muitos amigos do mundo que me respeitam, tal, mas você vai ter sempre aqueles que vão escolher a perseguição, vão te perseguir. E é interessante, né, que Jesus fala dessa bem-aventurança dos perseguidos, né? Logo depois dele falar sobre os pacificadores. Porque os pacificadores falam da gente promover a paz entre os homens e Deus, né? Entre os homens, entre nós e as pessoas. Então fala de promover a paz. E logo em seguida ele fala de uma guerra, de uma perseguição. Então, ainda que a gente seja chamado para promover a paz, a gente tem que entender que muitos vão querer guerrear contra a gente, vão querer perseguir. Ainda que a gente queira paz com a pessoa vai querer perseguir a gente. E a gente tem que saber lidar com isso. Lidar com sabedoria. Não pagar na mesma moeda. Orar por essas pessoas que nos perseguem. Isso vai exigir algo a mais de nós. Então, não só o fato de saber que vai ser perseguido, é saber lidar com a perseguição. Você tem que entender, irmãos, que por trás daquela pessoa são demônios que estão agindo. Então a sua luta não é contra ela. Então muitas vezes você vai orar por aqueles que te perseguem. Amém? Avançando aqui. Ah, tá. Perseguidos por causa de Jesus, colocar a diferença aqui que não é por causa própria, né? Porque tem muita gente também. Vou falar português claro, né? Tem gente que é enjoada, sabe? E aí ela acrescenta um monte de dogma, um monte de regra, um monte de coisa que é dela. Deus não tem nada a ver com aquilo. Deus não mandou ela falar, Deus não mandou ela se comportar daquela maneira, e ela acaba sendo perseguida porque ela é enjoada. Ela é uma pessoa, sabe, aquele crente chato, sabe? Não respeita a posição do outro. Às vezes o cara não quer ouvir de Jesus naquele momento e você não tem simancol, cara. Você quer falar sendo inconveniente. Então, até para evangelizar, irmãos, você tem que ter sabedoria. Porque você pode estar sendo perseguido porque você está sendo um sem noção. Sabe? Então, a gente não vai negar o evangelho a ninguém, mas você tem que ter sabedoria. É como pescar. Se você ir com muita sede ao pote, vai pôr calinho, o peixe vai fugir. Então, tem que ter sabedoria. Então, você não é ser perseguido porque você é um mala. É ser perseguido por causa de Jesus, né? Você vai ter sabedoria e tal. Então, isso é também importante, né? A gente ter essa noção. Sobre os perseguidos, só a título de curiosidade, os primeiros cristãos, eles adotaram uma estratégia interessante, porque a igreja ficou muito perseguida lá no início, né? E aí, o que eles faziam? Esse símbolo do peixe é o símbolo do cristão, né? E eu anotei aqui o nome desse negócio. Deixa eu pegar aqui, peraí. É um acrônimo. O que é um acrônimo? Você pega uma palavra, ali está escrito peixe no original, né? Mas é como se você pegasse a primeira letra, cada letra da palavra e formasse uma palavra daquela letra. E aquilo formasse uma frase. Entende? Então, pegando ali, tá vendo? Do original, você tem o I, o X, aquela outra letra ali que eu não sei qual é, Y, e por ali vai. E aí cada letra fala uma palavra ali no original.
E esse texto aí, o que ele falava, né? Juntando todas as palavras ali, dava essa frase aqui, ó, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, a palavra peixe, você pegando cada letra, falava isso aí. E aí, o que eles faziam? Quando um encontrava o outro, o cristão chegava assim, vou ver se esse cara é cristão. Aí ele desenhava uma meia-lua no chão, assim, na terra. E só desenhava assim de bobeira. Aí o outro percebia e falava assim, peraí, esse cara deve ser cristão. Ele fazia outra meia-lua, de baixo para cima, e formava o peixe. Aí os dois podiam falar abertamente que eles eram cristãos. Porque às vezes podia ser um cara que estava lá para executar um cristão, perseguir mesmo, entendeu? Era perseguição pesada na época também. Então eles faziam isso como uma estratégia, né, de um identificar o outro. Porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Então era mais difícil. Então, irmãos, essas são as bem-aventuranças, né? Os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça e por causa de Jesus. Todas essas bem-aventuranças, elas descrevem o caráter do cristão. E é importante a gente entender que aqui não fala de pessoas diferentes. Um cristão que é manso, um cristão que é misericordioso. Não. Todas essas bem-aventuranças, todas essas características, elas são esperadas no cristão. Então é algo que deve ser por completo. Nós devemos perseguir por completo todas essas bem-aventuranças. E se a gente for pensar, olhar para as bem-aventuranças ali, a gente vai ver que tudo isso é muito contrário ao homem natural, ao homem caído. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, pobres em espírito, o que é o contrário, uma pessoa que não é pobre em espírito? É uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se vê como autossuficiente, é alguém que não vê a necessidade que ela tem de Deus, ela não precisa de Deus. Os que choram, né? A gente viu que alguém quebrantado, né? Aquele que chora. O contrário disso é alguém que tem um coração duro, alguém que não se quebranta, que não se incomoda com o pecado, aquela pessoa de coração peludo mesmo. Os mansos, contrário, é o cara violento, que tem fome e sede de justiça. Contrário disso, é aquele cara que não está preocupado com os princípios de Deus, com a justiça de Deus. Para ele tudo é permitido, o importante é ser feliz. Tudo a ver com o mundo. Você fazer um diagnóstico do mundo é o contrário das bem-aventuranças. É remar ao contrário mesmo. Misericordiosos. Será que a gente vê misericórdia no mundo? A gente vive cada vez num mundo onde as pessoas estão mais implacáveis, né? Umas com as outras. Não vê misericórdia em lugar nenhum. Os limpos de coração, não precisa nem falar, né? O pecado está superabundando aí no mundo. Pacificadores, a gente vê um mundo em guerra aí, muita discussão, guerra dentro das famílias em guerras. Se tornou raro, irmãos, uma família estruturada. Pessoas que casam e o primeiro casamento avança até a velhice. É raro, isso é triste de dizer, mas é raro hoje em dia. Porque tem guerra dentro de casa. Tem guerra dentro de casa. Perseguidos pela justiça, pelo Evangelho, por Jesus, né? A gente não vê isso, né, no mundo. A pessoa que está no mundo não é perseguida por causa disso. Então, é o contrário. Mas isso é esperado no cristão. Só que isso é antinatural. Isso mostra, mais do que nunca, para que a gente venha alcançar as bem-aventuranças só a partir de um novo nascimento. Só na dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai promover essa transformação em nós. Vai mudar o nosso coração, vai me tornar manso, vai me tornar misericordioso. Basta a gente se afastar de Deus,
que as características naturais começam a brotar, a aparecer. Porque, irmãos, nadar contra a correnteza é algo que exige esforço. Por isso que a gente enfatizou muito lá no início a questão de reino dos céus e reino de Deus. Aqui a gente está falando de algo que vai exigir esforço da nossa parte. Não é só eu aceitar Jesus, que automaticamente, como num passe de mágica, eu já sou manso, eu já sou daquele que chora, eu sou pacificador. Não é assim, irmão. Você vai ter que buscar isso na sua vida. Como que eu vou buscar isso na minha vida? É buscar a presença de Deus, buscar a palavra, a oração, buscar estar na presença dele. E assim eu vou sendo transformado de glória em glória. Mas vai exigir da minha parte algo, uma disciplina. Eu vou abrir mão do meu tempo, eu vou me esforçar. Entende? Então não é de mão beijada. Remar contra a correnteza é mais cansativo do que remar a favor. Se eu parar de remar, irmãos, eu não vou ficar... Se eu parar de nadar, eu não vou parar no mesmo lugar. A correnteza vai me levar para trás. Então você pode reparar, isso aí eu já experimentei na minha vida, você deve ter experimentado também. Se a gente relaxar na nossa busca, a gente não para onde a gente tinha alcançado, a gente retrocede. Começa a cair em erros que a gente não errava mais. Sabe? Então, é algo que a gente não pode parar. A gente é como aquele peixe que não pode parar de nadar. É o tempo todo buscando, se esforçando. Nós vamos descansar na glória. Agora não é hora de descansar, não. Agora é guerra. Nós estamos em guerra. Amém? E aí, irmãos, a gente viu lá cada versículo, se a gente for ler o versículo de cada bem-aventurança, como a gente já fez, cada uma delas tem uma bênção associada. Os pobres em espírito reinarão, deles é o reino dos céus. Os que choram alcançarão consolo. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Ou seja, se você tiver fome e sede, você buscar a justiça, buscar andar em retidão, você vai ser saciado. Você vai buscar, você vai encontrar. Os misericordiosos alcançarão misericórdias, né? Da mesma forma que você usou de misericórdia, vai ser usado misericórdia na sua vida. E aí, irmãos, às vezes a gente remete para Deus, né? Mas Deus, ele não se comporta de acordo com o que a gente se comporta. Ele é sempre misericordioso, ele não vai deixar de ser misericordioso. Aqui é um negócio muito prático. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Eu fui ter uma reunião com o Tiago. E aí, cara, Tiago atrasou 5 minutos para a reunião, o horário. Eu fui lá, peguei pesado. Tiago, que isso, cara? Tô aqui, 5 minutos esperando, cara. Que absurdo. Você não tem compromisso com o horário, não, cara? A gente marcou 2 horas, 2h05. Beleza, Tiago, aguenta quieto. Aí no outro dia, na próxima reunião, eu atraso 10 minutos. Será que eu vou ter misericórdia do Tiago? Então é isso. Agora, se eu tivesse usado misericórdia com ele, a chance de eu ter misericórdia seria maior. Então, isso aí, você é prático, irmãos. Funciona a palavra de Deus. Então, à medida que eu uso misericórdia, eu vou ter misericórdia, porque você acaba até contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Sabe? A pessoa às vezes vem nervosa, com um monte de pedra, assim, te tratando mal, tal, você trata ela com mansidão, ela fica até sem graça. Sabe? Ela fica desconcertada. Agora, se você vai bravo, igual ela vem brava para cima de você, aí vai gerar briga. Então, uma coisa leva a outra também. Os limpos de coração verão a Deus, né? Os puros de coração. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, serão identificados como filhos de Deus. E os perseguidos herdarão o reino dos céus. Ele abre e fecha as bem-aventuranças falando do reino dos céus. Algo que você conquista através de esforço. Amém? E da mesma forma que é esperado no crente, no cristão, esse caráter por completo, todas essas características aqui, da mesma forma, essas bênçãos, elas também vêm por completo. Então, aquele que busca as bem-aventuranças, ele vai alcançar o reino dos céus, ele vai alcançar consolo, vai herdar a terra, será saciado, alcançará misericórdia, verá Deus, é alguém que vai ter intimidade com Deus, é alguém que vai ser chamado filho de Deus, as pessoas vão olhar para ele, esse cara tem bom testemunho.
Esse cara, o que ele fala, ele vive. Porque você está sendo manso, você está sendo misericordioso, você está mostrando fruto para as pessoas. Então as pessoas identificam. Né? A sua vida fala por você, ela atesta que você é cristão. A pessoa que anda segundo esses preceitos que Jesus está colocando aqui, ela não precisa nem falar que ela é crente, as pessoas identificam. Você não precisa se identificar que eu sou crente e tal, todo mundo perceber. Vão chegar para você, cara, você é crente, né? Ah, eu percebi e tal. Você é diferente. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.